Já estamos de volta e depois do rápido intervalo, agora sim nós vamos ter o prazer, a honra de receber aqui no estúdio. Estamos aqui recebendo o deputado estadual Ricardo Nezinho do MDB, ele que tem um papel relevante de serviços prestados na região do Agreste, do Sertão de Alagoas e que vem aí ampliando essa margem de geração de emprego e também de alternativas, principalmente para poder dar mais conforto, dentro do possível, à pessoa idosa. Deputado, muito obrigado por aceitar a solicitação da nossa produção e estar aqui conosco. Gostaria que você desse as boas-vindas para os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia aos telespectadores da TV Manaus e a todos que fazem aqui esse programa. Quem tem a felicidade e a honra sou eu, Videlan, de ser convidado por vocês para que a gente pudesse falar um pouco sobre o assunto dessa indicação que a gente fez sobre o Hospital do Idoso e outras ações que a gente está desenvolvendo, tanto na Assembleia Legislativa como na cidade de Arapiraca e Agreste. Vamos começar então pelo Hospital do Idoso. Como surgiu a ideia e qual é realmente a sua expectativa, deputado, depois dessa indicação para a criação de um Hospital do Idoso? Quais serão os benefícios? Vamos falar passo a passo como surgiu essa ideia. Certo. Como surgiu essa ideia, Videlan? Veja só. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde diz que idoso é uma pessoa que tem de 60 anos a mais. Então, uma pessoa idosa é uma pessoa de 60 anos a mais. Então, quando você pega do ano 1 ao ano 1500, você encontra nesse espaço uma perspectiva de vida das pessoas naquela época que elas viviam de 35 a 40 anos. Estagnou um pouco, ela só veio melhorar essa expectativa de vida já no início do século XX, já mais ou menos ali em 1950, onde a perspectiva de vida subiu de 40 anos, que era de 35 a 40, e ela foi para 50 anos. Ela melhorou uma expectativa de vida quando ela chegou ali em meados de 1990, onde a perspectiva de vida subiu para 68 anos. Já em 2016, essa perspectiva nossa de vida, ela está em torno de 70 anos. Se você pega os países da Europa hoje, Japão, Austrália, aqueles países da Europa, que a perspectiva de vida daquelas pessoas, ela está em torno de 82 anos. Quando você remete para a África, a perspectiva de vida daquelas pessoas, elas estão com 50 anos. O que é que muda o aumento da perspectiva de vida, no caso nosso aqui do nosso Brasil? 5 fatores: alimentação, educação, saúde, saneamento básico e o índice de violência. Então, esses fatores fizeram com que a nossa expectativa de vida, ela aumentasse. Desses 5 itens que você citou, deputado, 4 já presentes na nossa Constituição, né? Como direito que o cidadão deve ter, né? Que deveria ter esse direito, né? Com certeza. E reforçada pelo Estatuto do Idoso, onde o Estatuto do Idoso, ele refere que as pessoas têm que ter respeito à dignidade à pessoa humana. Então, isso é uma ferramenta importante para que a gente possa, sim, utilizar. Então, quando a gente chega nessa expectativa, a gente vê que o crescimento, né, da natalidade, ou seja, o crescimento do número de crianças, eles deixaram de nascer mais crianças, devido ao controle da natalidade. Digamos, eu vou dar um exemplo. Minha avó, ela teve 23 filhos. Minha mãe teve 9. Minha esposa, agora, 3 filhos. Então, essa é a perspectiva de vida da família brasileira. Diminui o número de pessoas em casa, de crianças, de filhos, e aumenta a perspectiva de vida. Então, nós estamos vivendo hoje, na história da humanidade, essa geração, a geração que em toda a história da humanidade está vivendo mais. Então, pelo fato de estar vivendo mais, e ela não foi ainda colocada no ponto de discussão e de engajamento da sociedade.
existimos com importância para o crescimento da nossa sociedade, causas caras, importantes para todos nós. Quais são essas causas? A questão do racismo é importante, a questão da homofobia é importante, a questão da pedofilia é importante, a proteção às mulheres, às crianças. Então, são segmentos que têm pessoas ativistas importantes, lutando por ela e conquistando de uma forma, vamos dizer assim, lenta, mas conquistando seus espaços. Sim. A questão do idoso, você veja ainda que ninguém ainda está falando. Tanto é que existe até uma divergência sobre quando o estudioso do tema vai falar, ele tem até vários termos. Vamos lá dizer, você sabe o que é uma homofobia, você sabe o que é um racismo, você sabe o que é um feminicídio, mas você sabe, pode ser que você não saiba o que é um ageísmo. É a discriminação ao idoso. E no mesmo tema vem o que é um idadismo, é a mesma coisa. Ou a gerotofobia, é a mesma coisa. Ou a velhofobia ou idosofobia. Eu acho que primeiro os estudiosos primeiro têm que encontrar um termo único que ao falar todo mundo já saiba o que é. Não gere dúvidas. Não gere dúvidas. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente luta sobre isso, a gente busca uma causa que ela é muito importante para todos nós, porque você cuidar do idoso, você está respeitando o seu próprio futuro. Você, quando cuida do idoso, você respeita o seu próprio futuro. Olha, temos na Bíblia o primeiro mandamento de promessa. Dos mandamentos, o primeiro mandamento de promessa qual é? Respeita teu pai, honra teu pai e tua mãe, para que tu possas ter vida longa e feliz nessa terra. Já é uma orientação para que a gente, dentro de casa, a gente comece a trabalhar os nossos filhos e comece a saber que, lá na frente, a gente vai precisar que os idosos sejam respeitados. Sim. Porque quando você não respeita o idoso, ou então um exemplo, se você abandona, se um familiar abandona o idoso, ele corre o risco de ser preso por 3 meses a 6 anos, com direito à multa, isso está no Estatuto do Idoso. Então, temos leis importantes, mas o qual é mais importante? É que a gente possa trabalhar a questão do idoso. E o Hospital do Idoso, quando a gente lança essa indicação do Hospital do Idoso, é um lançamento muito importante, porque, primeiro, o governador Renan Filho tem feito muita coisa aqui no estado de Alagoas, principalmente em hospitais, na saúde. Fizemos 5 hospitais regionais, Hospital do Porto Calvo, Hospital da Mata, Hospital do Norte, Metropolitano, Hospital da Mulher, Hospital da Criança. É importante que nessa cadeia exista o Hospital do Idoso, para poder dar referência maior a essa faixa etária. Então, quando eu lancei essa indicação, foi na expectativa dessa construção, que já tinha ventilado há um tempo atrás essa construção, e ao mesmo tempo levar esse tema à tona para a gente discutir, para a gente tratar ele com mais ênfase. Agora, a respeito de outro projeto voltado inclusive para a história, já que esse mergulho nessa sua explicação inicial, deputado, também traz aspectos históricos, vamos falar do projeto Raízes também, que é um outro projeto que está sendo executado, além da indicação do Hospital do Idoso, que é para colher depoimentos de pessoas que viveram certos momentos em Arapiraca e que, naturalmente, por falar de suas vidas, eles terão que passar pela história também da cidade. É essa a ideia do Projeto Raízes, deputado? Também é essa a ideia do Projeto Raízes. E eu vou te falar uma coisa. Antes disso, eu quero te mostrar aqui, Viderlan, porque esse tema idoso, esse tema história, esse tema... para mim, eu tenho uma simpatia enorme por isso. Tenho uma simpatia enorme por esse tema. Quando eu era presidente da Câmara Municipal de Arapiraca, eu fiz esse livro,
O livro A História de Arapiraca, contada pelas atas da Câmara Municipal. Esse livro aqui é todo relatado pelas atas da Câmara Municipal de Arapiraca, ou seja, isso aqui é um livro, é documento, porque ele é extraído de um documento, e aqui a gente tem a história de todos os ex-vereadores, desde a primeira legislatura até a última legislatura. Aqui a gente tem fotos, de um lado, Arapiraca antiga, no mesmo ângulo, Arapiraca, naquele momento que eu fiz esse livro em 2003, para que a pessoa percebesse o momento, o antes e depois, a mudança comportamental, urbanística da cidade. Então, isso aqui é um documento extraído de ata, então isso é um documento que é inquestionável que está aqui nele. Depois disso, eu, através de historiadores da cidade de Arapiraca, eu consegui extrair 7 a 8 gerações do meu pai, foi esse livro aqui, e 8 gerações da minha mãe, que é Ramos de uma Grande Árvore. E isso aqui eu relato, e aqui tem aqui história também do início de Alagoas, que Sim. Quando tem aqui uma passagem que a gente às vezes não sabe. Ali, um exemplo, não sei se você conhece, Mata Burro, ali perto de Palmeira dos Índios, em Estrela de Alagoas. Não conheço. Ali no Mata Burro, na BE, um povoado chamado Mata Burro, ao lado dele, a 200 metros, existia um povoado chamado de Santa Cruz. Esse povoado, na época, era muito grande e era próspero. E foi nesse povoado Santa Cruz que Graciliano Ramos se inspirou para o livro Vidas Secas. Tanto é que em 1940 e pouco, veio uma turma do Rio para fazer o filme Vidas Secas no povoado e com os figurantes do povoado. Então, ali foi um... Só que quando o povoado Mata Burro diminuiu, a pista passou, a BR passou, foi criado o Mata Burro, e o Mata Burro ficou mais conhecido que o povoado, porque o povoado praticamente sumiu. E nesse livro, aí eu apresento o livro e apresento também, em cada encarte desse tem o livro, a história, o filme de Vidas Secas, que é o único filme que foi reproduzido e é feito aqui no povoado Santa Cruz. Então, por que, quando você fala do projeto Raiz de Arapiraca, o que é que vem a ver? Então, vem elencada através do livro, da história da Câmara. Então, quando meu pai morreu, eu disse, poxa, eu não fiz nada para deixar registrado do meu pai. Aí a minha mãe, com 1 ano e pouco, adoeceu e ela fez com que essa doença a gente já soubesse que não tinha cura, ela não sabia. E eu disse, vou fazer agora esse documentário da minha mãe. E fiz esse documentário da minha mãe. Ela estava em Brasília, reuniu uma equipe lá e fez o documentário dela. Ela falando sobre os avós, sobre os pais, sobre a infância, toda a vida dela. Aí, até hoje, quando eu assisto, eu me emociono quando eu vejo a história de minha mãe. Quando eu fiz 6 anos depois que eu fiz esse documentário, eu disse, por que não fazer com as pessoas de Arapiraca? E assim eu fiz. É um projeto que tem há 3 anos, temos hoje 90 documentários, tem documentários que vai de 10 minutos, tem documentário que vai 2 horas e meia, e agora em outubro e novembro estarei lançando mais 90 documentários. Nossa. Ou seja, tenha certeza, Viderlan, esse projeto Raiz de Arapiraca é o único no mundo, porque não tem um igual. Como assim? Porque a gente fala pessoas falam da sua própria cidade, então ela fala sobre a sua vida, quem eram os seus avós, quem eram os seus pais, como era a sua infância, seus irmãos, as brincadeiras de infância, adolescência, o casamento, como era a feira, como era o costume da época. Então, pinceladamente, ela conta a história da cidade. Inclusive, deputado, atrapalhando um pouco o seu raciocínio, mas já para poder trazer base para isso que você está colocando do projeto, nós vamos botar um trecho de um dos depoimentos, então vamos soltar rapidinho aí para o nosso telespectador. Certo. Ramiro Celestino dos Santos. Esse aí completou 100 anos. Zamiro nasceu no sítio Pilões, em Feira Grande, e lá esteve conectado com as nuances da existência. Brincou,
estudou e viu parte desse tempo passar, sem deixar de viver o que a vida reservou aos seres humanos. Viveu seus passos pelas alegrias e tristezas. Ele é um raríssimo ser que carrega sobre sua história edificante 100 anos de uma vida vigorosa e plena. Com visão de águia, ele dá um show de simpatia e um referendo de um ser que esbanja alegria em demasia, que ultrapassa o natural. Ele vive o extraordinário. De mais 70%. Uma bela narrativa, por sinal, deputado. São duas etapas, né, do Projeto Raiz. Primeiro, essa daí que nós mostramos é uma espécie de apresentação da vida daquele personagem que, num segundo momento, começa a falar exatamente dessa vivência, é isso? É isso aí. Isso é um clipe, né? É uma sinopse poética narrada por mim, mas escrita pelo professor Sandro, da cidade de Arapiraca. É uma chamada, mas tem um documentário que é a pessoa falando, aí fala. Tem pessoas que falam um pouco acanhada, não sei o quê, tem 10, 15 minutos. Mas tem outros que falam da sua vida que tem documentos de 2 horas e 30 minutos. Sim. Então, a gente deixa à vontade, depois de editado, tenta editar, vê, passa por algumas observações para que possa ser um documentário para cima e seja propositivo, sirva de pesquisa para as universidades, para as escolas e faça com que a vida daquela pessoa realmente vá para a posteridade. Eu gostaria, deputado, que nesse momento que é muito oportuno quando se fala de um projeto em que uma espécie de documentário está sendo produzida, né, com as histórias de pessoas que têm acima de 60, 70 anos, né? A média é essa, 72 anos, né? Então, quando se fala dessa história, existe também por trás de tudo isso outro aspecto que também é muito importante. Além do valor histórico, que é esse depoimento, pelo que eu tomei conhecimento, existe também a geração de empregos. Você acaba também gerando emprego de forma indireta e diretamente também para editores, para todo um projeto que acaba sendo executado. Como funciona exatamente na prática essa logística? É verdade, esse projeto ele tem, trabalhando, todo ele, temos 10 editores. 10 editores. A equipe vai lá, primeiro a gente convida o cidadão, explica o que é o projeto. Hoje muita gente já conhece, então a gente convida, marca a agenda e nesse dia da agenda, 8 dias antes, vai um jornalista fazer uma pré-entrevista para que a equipe, quando chega lá, ela já saiba quem é a pessoa, para estar sintonizada com a vida da pessoa. E essa equipe é formada por quem? Por um professor de história, por um jornalista, um web designer e um cameraman. Eles filmam lá, um relato às vezes dá 3, 4 horas de fala, extraindo dá 1 hora, 2 horas, 20 minutos de edição. E quando a gente formula aquilo ali, a gente distribui para 10 editores que trabalham no projeto. Esses editores trabalham pela produção. Quanto mais documentários fizer, mais ele recebe, e isso aí faz com que a gente possa ter uma estrutura muito boa. Quando é formado tudo isso, a gente marca um dia para ser lançado o projeto no cinema. A gente convida o cidadão e cada cidadão convida 10 familiares, vai para o cinema e de lá ele vê o que você viu agora aqui, essa sinopse, esse clipe, ele vê ele na tela do cinema. Antigamente, quando se ele ia, tem gente que não conhece, nunca foi no cinema, mas quem foi no cinema na época, quando veio John Wayne, disse, olha aqui, eu estou na tela onde John Wayne, onde eu vi também. Então, é uma forma assim de homenageá-lo, de mostrar a grandeza que ele é, porque idade não se torna incapacidade. Idade mostra experiência, mostra competência, faz que essa pessoa tem muito o que oferecer e o que ensinar. Deputado, só uma última colocação para concluir a nossa entrevista. Vamos falar um pouquinho da cidade de Arapiraca. Como é que você tem acompanhado hoje? Qual é o cenário que você pode trazer para o telespectador da TV Mar que nos acompanha, não só aqui em Maceió, mas em todo o estado, em todo o planeta pela internet, sobre esse cenário de Arapiraca, como você enxerga hoje? O cenário de Arapiraca está propício para as pessoas investirem nele.
Hoje tem uma gestão lá do prefeito Luciano Barbosa, que já está preparada, idealizada, projetos grandes. Isso vai fomentar emprego e renda, tanto como o centro de convenções, turismo de negócio, que pode ser implementado lá, obras estruturantes que podem fazer com que a gente possa cada vez mais darmos a potencialidade da cidade de Arapiraca. Primeiro, ela está localizada num ponto estratégico do estado. Tudo se converge para lá. Então, ela é do centro. Então, ali é um fácil de distribuição. Por isso que temos os maiores atacadistas do estado de Alagoas, está na cidade de Arapiraca. Segundo, essas duplicações que estão acontecendo de Maceió a Arapiraca, de Maceió a Palmeira dos Índios, de Maceió a São Sebastião e Maceió a Demuíra, isso vai fortalecer. E depois esses projetos que são projetos pensados, sim, necessários para que a gente possa gerar emprego e renda. E acima de tudo, o arapiraquense, ele é um empreendedor. Os maiores empresas que estão hoje na cidade de Arapiraca, 90%, são de arapiraquenses. Qual foi a nossa sorte? Que a turma empreendeu, investiu na cidade e não saiu da cidade, investiu nela. O que acontece em algumas cidades outras, nesse Brasil afora? O cara investia na cidade, ficava abastado, rico, e ia morar na capital. É verdade. Aí isso deixava de fomentar emprego e renda. Então, Arapiraca é uma cidade próspera, é a região metropolitana do Agreste, é uma cidade central, ela é região metropolitana do Agreste através de uma autoria minha como deputado estadual, e isso traz ferramentas maiores para que ela possa cada vez mais se destacar, e como ela tem se destacado em Alagoas e no Nordeste e no Brasil como um todo. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa TV Mar News. Para nós é sempre um prazer recebê-lo. Volte outras vezes e parabéns pela iniciativa em promover e preservar a história da cidade de Arapiraca. Conte sempre conosco, estamos sempre aqui também para poder também divulgar essas ações. Obrigado. Velan, quero agradecer muito a você, agradecer a Alexandre Lino, a Patrícia, a todos que fazem o programa TV Mar News, por essa oportunidade que você me dá, e saio aqui realmente honrado de poder aqui falar contigo e falar com os teus telespectadores. Nós conversamos com o deputado estadual Ricardo Nezinho aqui no TV Mar News. Você vai poder acompanhar a reprise no decorrer do dia no portal Gazeta Web, no aplicativo TV Mar e no nosso canal no YouTube, tá certo? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitos outros assuntos na manhã desta segunda-feira. Voltamos já.